Eu diria o seguinte: se sua mãe está juntinho de você, ela está aqui pertinho, depois dê um abraço, dê um beijo. Se ela está longe, dê aquele telefonema, não é? Hoje você passa uma hora no telefone, não paga nada, então conversa à vontade, deixa ela conversar, né? Eu daria tudo para poder dar um telefonema para minha mãe, né? E para aqueles que já não tem mais a sua mãe aqui, que você possa ter essa esperança de que um dia estaremos todos juntos no céu. Agora olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus tem um recado para você hoje. Deus tem um recado para você. E eu falo isso com toda convicção, porque eu orei muito para você estar aqui hoje. Eu orei muito. Porque eu sei que Deus quer falar com você hoje. E o que Deus quer falar não é no nível da minha preparação, mas no nível da sua expectativa. Porque eu me preparei. E Deus sabe como me preparei. E eu vou entregar a palavra. Mas o mais importante é que essa palavra, na medida que ela sair, ela vai cumprir o seu propósito. Não tanto dependendo do que acontece aqui. O mais importante não é mais o que acontece aqui. Mas o mais importante é o que vai acontecer aí, no teu coração. A maneira como você vai receber essa palavra. Então eu queria que você tivesse expectativas altas em relação àquilo que Deus pode fazer na tua vida hoje. Eu não sei por que você está aqui hoje, mas eu sei porque Deus te trouxe aqui hoje. E que você tenha altas suas expectativas, porque Deus vai entregar uma palavra que vai ter o poder de mudar a tua vida, e a perspectiva e a maneira como você também se vê. O texto que nós vamos ler hoje está em Josué capítulo 14, vocês podem abrir a Bíblia, nós vamos ler a partir do verso 6. E esse é um texto muito importante, porque ele foi escrito naquele momento em que o povo de Israel havia saído já do Egito, havia chegado ali em Canaã, e eles estavam agora para tomar posse da promessa que Deus tinha feito. E eles estão ali dividindo os lotes. A Bíblia diz que eles estavam dividindo os lotes na base da sorte. E chega um momento em que Caleb, ele vem para Josué e disse: não, Josué, a minha vida não vai ser decidida na sorte. Deus fez uma promessa para mim. E eu sei muito bem onde eu devo morar. E eu gosto da atitude dele, porque a nossa vida, a sua vida não corre ao acaso. A sua vida não depende da sorte. Mas a sua vida depende de Deus. Ele tem um plano para você. E a Bíblia diz a partir do verso 6 que os homens de Judá, Josué 14, verso 6, que os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Quenezeu, Jefoné, lhe disse: vocês sabem que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, sobre mim e sobre você. E ele está conversando com Josué, seu colega de vida, colega de infância. E ele diz: Josué, eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barnea para espiar a terra. E eu lhe dei um relatório digno de confiança. Eu tinha 40 anos, ele era bem jovem, bem jovem. E é interessante como a nossa perspectiva de idade muda, né? Quando eu tinha 25 anos de idade, eu olhava para alguém de 40 e dizia: nossa, que velho, né? Hoje eu olho para alguém de 40 e eu digo: nossa, que garoto, que garoto. E o interessante é que Ângela mais ainda lá em casa, porque vocês sabem, Ângela trabalha no Nursing Home. E lá sim, tem algumas pessoas com 100 anos de idade. Eu lembro que em dezembro nós estávamos aqui com meu cunhado e a família, né, a irmã dela, e passeando por aí. Ela começou a contar algumas histórias. E ela contou a história de uma senhora no nursing home e tudo, e que tinha tido um problema. E ela disse: o pior é que ela era nova aí, uma senhora bem nova aí. E nós perguntamos qual a idade. Ela disse 82, né? E aí meu cunhado, muito brincalhão, disse: nossa, uma menina, quase um adolescente, né? Quase um adolescente. Mas a perspectiva muda. E o verso 8, ele continua dizendo que eu fui lá espionar a terra, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo, eles fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui fiel ao Senhor meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me prometeu e disse assim: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes. Porquanto você, Caleb, foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus.
Pois bem, disse Caleb a Josué agora, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E isso foi há 45 anos. Esse meu bate-papo com Moisés foi há 45 anos atrás. 45 anos esperando, irmãos. Paciência. Porque o tempo de Deus é diferente do seu tempo, do meu tempo. E ele diz a Josué, foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, eu estou aqui hoje, com 85 anos. Mas eu ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. E tenho agora aos 85 tanto vigor, como tinha naquela época. Uau! 85 anos, e fazendo ainda puxado, né? Ali, ó. Firme. Dê-me, pois, disse ele, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam, gigantes, com suas cidades grandes, fortificadas. Mas se o Senhor é comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Sabe? É maravilhoso, irmãos, ver Deus formando uma nação. E Deus disse, eu preciso de um povo que possa me representar diante do mundo. E o mais interessante é que Deus não faz isso do jeito mais fácil. Porque qual é o jeito mais fácil de criar uma nação? É você pegar um povo que já é forte, que já é grande, e torná-lo maior ainda. Pegar uma nação rica e fazer dela uma nação mais rica ainda. Mas Deus, ele não vai por esse caminho. Deus, ele vai numa terra longe. Ele encontra um homem idoso, cujo cajado já não funcionava mais, é o que a Bíblia diz. E uma senhora com útero já murchinho, que já não procriava. E ele inicia uma nação de uma situação impossível. Impossível. Deus escolhe os caminhos menos prováveis. Mas o que realmente me impressiona é que ainda hoje Deus precisa de um povo para mostrar ao mundo quem Ele é. Eu não entendo isso. E quando eu digo que Deus precisa, para mim, isso em si já é um paradoxo. Porque como é que Deus pode precisar de alguma coisa? Se Deus é suficiente em si mesmo. Então eu entendo que não é que Deus precise de um povo, de uma igreja, de uma comunidade ou de você. Ele escolhe precisar de você para o seu próprio benefício. Porque Ele quer mostrar ao mundo quem Ele é. Por isso, no seu plano para formar um povo ou uma igreja, Deus não se impressiona com você. Deus não se impressiona com a sua aparência, com o que você tem, com o que você sabe. Deus, Ele só quer uma coisa, você. Só isso, você. Com seus dons e talentos, que foi Ele que te deu, mas também com seus problemas, seus traumas, limitações, seus pecados ainda não vencidos, suas dificuldades pessoais. Ele só quer você. Porque Ele é que vai criar a nação. Ele é que vai criar esse povo. Ele vai fazer de você aquilo que deve ser. E Ele vai atrás das situações improváveis. Eu acho isso muito legal em Deus. Porque Deus gosta do impossível. Ele gosta da coisa complicada. Então, se você se acha complicado, Deus, sabe, tem chance. Deus gosta do complicado. Sabe por quê? Para que ao final toda a honra e toda a glória sejam somente de quem? Dele. Porque se Ele pega a coisa já formada, já feitinha, então Ele pega o difícil. Paulo disse isso quando ele disse que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e as fracas para confundir as fortes, e as coisas vis do mundo, desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie diante dele. Percebe? Deus vai pelo caminho mais improvável, para que ao final você não tenha outro jeito, a não ser dizer, foi Deus. Não tem como. Eu estava conversando com a Ângela ontem, a gente deu uma saidinha, eu estava conversando com ela, e sabe aquela conversa de doido, né? Cheguei para ela e disse assim, às vezes eu fico imaginando na minha cabeça, se eu hoje, não é? Na minha idade hoje, onde estou hoje na minha vida, voltasse no tempo e encontrasse comigo aos 16 anos de idade. E se eu contasse para mim aos 16 anos de idade, hoje, 5 minutinhos, aquele bate-papo, André, vem cá, vou te adiantar alguma coisa.
Cara, a tua vida vai ser assim. Eu ia olhar para mim e eu ia dizer, você tá louco. Você tá louco, não vai ser assim. Deus vai me conduzir por esse caminho, isso vai acontecer. Eu pensei, sabe, eu ia rir. Porque eu tenho consciência da mão de Deus. Eu sei que eu não devia estar aqui, eu sei que eu não devia ser aquilo que sou. Mas Ele é mais forte que minhas fraquezas, Ele é maior que minhas limitações. Então creia, se entregue, deixe Ele conduzir, não tenha medo de avançar. Porque a história que Deus tem preparado para você, se Ele te contar inteira, você ia rir na cara dele. Possivelmente. Como Abraão fez. Porque a Bíblia diz que a história de Abraão é fantástica. Deus fala para ele, olha, eu vou fazer de você uma nação. E aí Abraão se olha no espelho. E Abraão não consegue ver essa promessa. Ele não tem nem filho. Ele já está ali, impotente. A esposa já não é mais fértil. E ele olha e diz, Senhor, eu? Aí ele olha para a velhinha do lado dele e ele diz, ela? E ele diz, não tem jeito. Eu queria que você entendesse uma coisa hoje de manhã. Isso é o mais importante. O mais importante não é como Deus te vê. O mais importante é como você crê que Deus te vê. Isso é determinante. Porque se você crê que Deus te vê de uma forma, mesmo que você se enxergue de outra forma, com seus defeitos e problemas e seja o que for, mas se você escolhe crer na visão de Deus sobre você, isso vai ser mais poderoso. Ainda em Gênesis, Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Lembram? Porque Deus queria criar o ser para refletir sua imagem. Se Deus não tiver alguém que reflita sua imagem, Deus vai ser apenas um conceito. Deus vai ser apenas uma ideia. Percebe por que Deus criou o ser humano? Percebe por que Deus criou um povo, uma igreja, uma comunidade? Porque se não existir alguém para refletir sua imagem, Deus vai ser apenas uma ideia, apenas um conceito, uma coisa abstrata, sem poder. E depois de nos criar, Ele começou a criar uma nação. Começou com Abraão. E sabe, essa nação ela teve muita dificuldade para descobrir o seu propósito no começo. Muita dificuldade. Assim como muitos de nós. Quem aqui não teve dificuldade quando era mais novo de descobrir o seu caminho, não é? Eu lembro que eu pensei, você jogador de futebol, né? Primeiro chute na bola, já vi que não tinha futuro. Depois pensei, você engenheiro mecânico. Aí fiz o curso técnico de mecânica. Vocês podem não acreditar, mas eu sabia mexer em motores e fazer coisas. Aí Deus veio e depois deu uma rasteira. Pá, nada disso, meu plano para você é outro. E levou tempo para eu descobrir minha identidade. E até hoje, às vezes eu me olho no espelho e eu tenho dificuldade de entender aquilo no que Deus me tornou. Eu tenho dificuldade em entender. E Deus está ali, eles estão tomando posse da sua herança. Essa nação, que ainda não sabe direito quem eles são. E eles estão jogando dados. E Caleb está vendo ali, né, Josué distribuindo as terras. E Caleb diz, olha, peraí, não joga dado para mim não. Porque Caleb tinha uma visão clara de quem ele era. E Caleb tinha uma visão clara também da promessa que Deus tinha feito a ele. Eu mencionei isso, eu quero que você aprenda isso hoje de manhã e leve para casa. Sabe? De nada adianta se Deus te vê de uma forma diferente. Se você não acreditar na forma como Deus te vê. Olha Abraão, por exemplo. Abraão precisou aprender a ver como Deus se via. Porque ele não se via no começo. Quando Deus chamou ele e disse, olha, vamos lá, você é o meu plano. E Abraão riu, e Sara riram, não é? Ele teve que aprender a se ver como Deus se via, antes de Deus poder usá-lo. E Deus chamou ele para fora da tenda e disse, Abraão, vem cá, vamos fazer o seguinte, já que você não consegue enxergar, eu vou te dar uma imagem para facilitar você crer. E Deus puxou ele para fora da tenda. E Deus disse, olha para o alto e conta aí as estrelas. E eu não sei quantas estrelas Abraão contou, 345, 346, até ele se perder no número e talvez olhar para Deus e dizer, Senhor, what's the point, né? Para que isso? Onde é que o Senhor quer chegar com isso que eu ainda não entendi? E Deus disse, olha para o alto. Olha para o alto. Você não entende, mas continua olhando para o alto. E às vezes eu penso, irmãos, que é isso que nós precisamos em nossa vida, sabe? Quando você tem dificuldade de crer naquilo que Deus
prometeu, naquilo que Deus fez, naquilo que Deus é. Olhe para o alto. Olhe para o alto. Que a sua percepção venha de lá. Olhe para o alto para ser lembrado de que há um Deus nos céus. E de que não importa a situação, há um Deus no céu que é maior, que é mais poderoso. Sua graça, seu poder, o amor em Jesus Cristo, as suas promessas. E que aquilo que será seu, de uma forma ou de outra. Porque Deus tem um plano, a vida não corre na sorte. Sabe, eu sempre relacionei muito a nossa história aqui com a história de Abraão, todos nós aqui. Porque creio que quase 100% aqui todos somos imigrantes. E assim como Deus disse a Abraão, sai, vai para uma terra distante. Todo mundo aqui, de uma certa forma, tomou uma decisão um dia, ou alguém tomou por você, se você era muito pequenininho e você aceitou essa decisão quando se tornou adulto, né? Vai para uma terra distante. E põe distante nisso. E põe distante nisso. E nessa terra distante, a gente sente falta de coisas. A gente sente falta de pessoas. Mas Deus diz para você, continue olhando para o alto. Continue olhando para o alto. Primeiro, para você nunca perder de vista de que Deus está cuidando de você. E Ele tem um plano para a tua vida. E em segundo lugar, para que você nunca se esqueça também que essa terra pode ser boa. Mas esse ainda não é o destino final de Deus para você. Continue olhando para o alto. Há uma terra melhor, há um lugar melhor. E Deus deu a ele uma imagem para que ele pudesse crer. Mostrou as estrelas. E sabe, irmãos, aqui está o desafio na vida. Pois existe uma maneira como Deus vê você. Ok? Concorda? Existe uma maneira como você se vê quando se olha no espelho. E existe uma maneira como os outros veem você. E até onde você chegará na tua jornada espiritual com Deus, na tua caminhada com Ele, vai depender muito de qual espelho você olhará e acreditará. Eu tenho vários espelhos lá em casa. E eu aprendi uma coisa. Que a quantidade de espelhos numa casa deveria diminuir na proporção inversa que você aumenta de idade. Principalmente os lá de casa, porque, irmãos, estão todos com defeito. Porque eu sei que quando eu olho tem coisas que estão lá que não deveriam estar. Entendeu? Todo eu olho tem um cabelo branco, mas não estava aí, como é que pode? Entendeu? Eu vejo na loja, né? Põe uma roupa, sai alguma coisa para um lado, que eu digo, não estava aí antes. E não bastasse isso. Esses dias, eu e a Ângela fomos lá e compramos um desses espelhos que aumentam 10 vezes, né? Irmão, presta atenção no que eu vou dizer, olha, presta atenção. Esses espelhos são coisa do inimigo. É do inimigo. Porque mostra até a alma. Olhei na loja, eu me assustei comigo. A vendedora, algum problema, eu disse, quase que eu dizia, quem é esse velho enrugado olhando para mim, né? Me assustei comigo. E eu tenho que me aproximar dele com cuidado para não me assustar, né? Porque, sabe, é complicado. Você já se olhou no espelho com defeito? Você já ficou ao lado de uma pessoa que a maneira como ela te vê faz você se sentir mal a respeito de você mesmo? É um espelho que reflete alguma coisa que não é legal? Já ficou, já teve uma relação assim, um amigo assim, uma pessoa ao lado assim? Sabe, Moisés foi outro, que também teve dificuldade de se perceber da maneira como Deus o percebia. Não só Abraão. Ele teve muita dificuldade com a sua identidade, porque Moisés lutava com duas imagens que tinham na sua mente. E ele não se encaixava em nenhum dos dois grupos. Moisés, por exemplo, ele era, sabe, dos hebreus, né? Ele nasceu lá nos hebreus, foi o povo onde ele nasceu. Os egípcios eram aqueles com quem ele foi criado, ok? Mas ele se identifica mais com as pessoas de onde nasceu do que com as pessoas com quem ele cresceu. Então ele olha e diz assim, tudo bem, eu sou hebreu porque eu nasci de lá, mas eu cresci aqui. E é interessante porque ele não se identifica nem com um grupo nem com o outro, e ele foge. Porque é isso que acontece quando você não se identifica, você foge. E Moisés fugiu. E nessa sua fuga, diz a Bíblia, que ele foi lá e confrontou um egípcio que estava ali, não é,
separando uma briga de 2 hebreus, a situação, e ele foi lá e ele matou aquele egípcio. E a Bíblia diz que no outro dia, aqueles hebreus estavam por ali, brigando, 2, e ele foi lá apartar a briga. E Êxodo 2,14 diz que um deles olhou para Moisés e disse: quem te constituiu? Eu gosto da Bíblia em inglês, porque a Bíblia em inglês diz que um dos hebreus olhou para ele e perguntou o seguinte: quem te fez? Who made you? Who made you? Quem te fez? E uma pergunta tão simples: quem te fez? Porque Moisés não conseguiu responder quem ele era. Ele fugiu. Ficou perdido, sem direção. Durante 40 anos, Moisés lutou para tentar descobrir quem ele era. Porque ele era muito hebreu para ser egípcio. E ele era muito egípcio para ser hebreu. E quando você não sabe quem você é, ou quem fez você, você vai passar a vida correndo atrás de outras coisas para tentar encontrar significado na vida. Você vai passar a vida fugindo daquilo que é o plano de Deus para você. Porque você não sabe direito quem fez você e quem você é. Aqueles 2 hebreus fizeram uma pergunta muito simples, mas ao mesmo tempo extremamente profunda. Quem te fez? Quem te criou? Quem te criou? Quem é você? E se você não sabe, você vai depender inclusive dos outros para te dizerem quem você é. E geralmente a percepção dos outros sobre você vai ser distorcida. E você vai ter uma imagem distorcida de você, porque depende dos outros. E deixa eu te dizer uma coisa sobre as pessoas. As pessoas vão definir você geralmente pelos seus erros. Geralmente pelos seus erros. A Bíblia diz que Moisés matou um homem. É sério ou não, irmãos? Matou um homem, cometeu assassinato. Existe apenas um único verso na Bíblia dizendo que Moisés matou um homem. Agora imagina se Deus tivesse deixado o povo da igreja escrever a Bíblia. Ia ter um capítulo inteiro sobre o crime de Moisés, talvez um livro inteiro, os pecados de Moisés, o livro dos erros de Moisés, o livro do divórcio de Clara, o livro do adultério de Alfredo. Porque é assim que nós somos. Nós definimos as pessoas pelos seus erros. A Bíblia é o único verso e segue adiante, mas nós grudamos naquilo, nós fixamos naquilo. Mas talvez Deus não te veja através da lente dos seus erros, mas através das lentes de sua graça. E quando Ele olha para você, Ele não vê os seus erros, mas Ele vê a sua graça em você. Ele não vê você hoje com suas lutas e problemas, mas Ele vê o produto pronto em Jesus Cristo. Talvez Ele olhe para você e Ele veja você através das lentes de sua graça. Então não deixe que ninguém defina quem você é. Deus é o meu espelho. Lembra de Moisés na sarça ardente? Aquele arbusto estava queimando e não se consumia. Moisés chegou lá e Moisés estava ainda lutando com essa sua imagem, essa imagem dupla, sou hebreu, sou egípcio, não é? E às vezes eu fico pensando, irmãos, que esse é o nosso dilema nessa vida. É o nosso mesmo dilema, nosso mesmo problema. Descobrirmos nossa real identidade. Porque você foi criado para o Éden, para viver na presença de Deus. Mas você cresceu nesse mundo. E porque cresceu nesse mundo, você também está meio que acostumado com o pecado. Então você sabe que pertence a Deus. Mas existe um lado seu que gosta também do que tem aqui. Mas você sabe que não é daqui. E essa é a luta espiritual. 2 mundos, 2 realidades. Até que Jesus volte e arranque isso do nosso coração. E alguns porque não entendem essa dupla nacionalidade momentânea que nós temos, fogem. Vem aqui na igreja, ouvem falar que tem uma outra identidade e fica feliz porque descobre que é filho de Deus. Mas quando volta lá fora para a vida, descobre que nasceu nesse mundo e que também é terreno, que é carnal, tem uma coisa dentro de você. Mas sabe que também foi Deus quem fez você. Então você também é do céu. E nessa luta, irmãos, existem 3 alternativas. 3. Primeira delas, preste atenção. Primeira delas é ir embora. E alguns fazem isso. Lutam por um tempo, vê que não consegue, coração não muda,
as coisas são lá, os mesmos pecados, os mesmos desejos. Aí vou embora, desiste. A segunda alternativa é você entrar no cinismo. E você pretend. E você fake. E você viver uma vida hipócrita. E aí você continua aqui, fazendo de conta que está tudo bem, que eu sou do céu. Mas lá no íntimo você já decidiu e acredita que você é mesmo da terra, que você é carnal e pronto, mas você faz de conta que é do céu. Mas existe uma terceira alternativa. Você pode olhar para Jesus e você pode encontrar nele a sua identidade. E acreditar no seu poder, na sua graça, no seu perdão. Acreditar que o Espírito Santo está trabalhando em sua vida, que vale a pena. Acreditar que cada momento de oração, cada verso que você lê da Bíblia, cada culto que você vem aqui para louvar a Deus, sabe, é um elemento a mais da tua vida, construindo a tua verdadeira identidade na presença de Deus. E Deus pergunta a Moisés: e aí, Moisés, lá da sarça, pronto para cumprir o teu plano, propósito da tua vida? E Moisés, diz a Bíblia, gaguejando: eu, Senhor, eu não sei nem falar, desde garotinho sempre tive problema, língua presa, né? Nunca fiz cirurgia, como é que eu vou fazer? Percebe a luta de Moisés? Moisés diz: eu não sou, e Deus diz: mas eu sou. E ele diz: eu não sou, mas eu sou. E a questão é: para quem você olhará? Em Êxodo 4:11, Deus faz uma pergunta, a mesma pergunta que os hebreus fizeram a Moisés lá atrás. Deus pergunta assim: quem fez a tua boca, Moisés? Em outras palavras, quem te fez? Quem te fez? Quem é o teu Criador? Quem é o dono da tua vida? A quem você pertence? Quem mantém a tua vida? Quem te fez? E Moisés entendeu naquele dia que ele precisava olhar para Deus, porque Deus tinha que ser o seu espelho. O seu espelho. As pessoas olham para você, talvez, indo para a igreja, louvando a Deus, né? Um sábado bonito, você podia estar em qualquer lugar aí, passeando, curtindo. E alguns olham e dizem assim: povo esquisito, né? Vai para a igreja cantar. E se o mundo for esquisito e nós formos os normais? Tudo depende do espelho para onde você olha. E se for o inverso? E se for o inverso? O interessante é que o espelho mostra uma imagem invertida. Já percebeu isso? Uma imagem invertida. Então, quando você olha, aquilo que você vê é uma imagem, mas é uma imagem invertida. Deus enxerga as coisas do lado certo. Deus enxerga do lado certo. E aqueles 12 espias, contou Caleb a história naquele dia, voltaram e falaram daquilo que tinham visto. E aí a gente descobre que a maioria nem sempre tem razão, porque a maioria pode estar refletindo errado. E de fato, a Bíblia diz que 10 dos 12 que foram dar uma olhada na terra, para ver se dava para entrar e tomar posse da terra, eles voltaram e disseram: olha, a terra realmente é legal, mas tem gigantes lá. Não tem como. E aqueles 10 se tornaram o espelho da nação, porque a nação, ao invés de olhar para Deus, virou os olhos e olhou para os 10 e teve uma imagem distorcida. E eles não acreditaram que poderiam tomar posse da terra, sabe? Muito cuidado com o que você olha. Quando você põe seus olhos, aquilo fica impregnado em você e vai se tornar sua identidade. Eu lembro quando estava no colégio, no internato, eu tinha um colega de classe, eu e Daniel, o William, e nós moramos juntos no mesmo quarto ali durante muitos anos, fomos, né, roommates. E é interessante porque no internato você não podia ter comida no quarto. Mudou um pouquinho hoje, não tinha comida, não podia ter um frigobar, não podia ter nada. E o grande crime que a gente cometia no dia a dia do colégio, ali no seminário, né, era tentar sneak in, né, tentar contrabandear uma comida para dentro do quarto. Mas é difícil. Qual é a comida que não apodrece? Qual é a comida que não, sem geladeira? E eu lembro que nós descobrimos uma coisa, óbvio, né? Que comidas defumadas, elas duram mais. E eu lembro que nós passamos a comprar um queijo provolone, sabe? Provolone. Que ele é defumado, ele não precisa estar na geladeira, mas ele fica ali. E aí nós comprávamos aquele queijo e nós não tínhamos onde guardar no quarto, não queríamos que o monitor visse. Então nós colocávamos o queijo provolone dentro do guarda-roupa. Por que vocês estão rindo?
E eu não sei porquê, durante aquele período que nós criamos esse hábito, ficou muito difícil arrumar namorada no colégio. Até que a gente descobriu que, de fato, aquilo fica impregnado na roupa, que não sai, irmãos. Mas aquilo que você põe nos seus olhos é assim. Muda você. Muda você. Aquilo que seus olhos contemplam, que seus ouvidos escutam, muda você. E aquele povo, ao invés de olhar para Deus, olharam para os 10. E a imagem refletida foi uma imagem distorcida. E eles passaram a não acreditar na promessa de Deus. E eles estão ali, dando relatório. O lugar é fantástico, tá? Mas, sabe, nós somos como gafanhotos aos olhos deles. É isso que a Bíblia diz. E é interessante o que eles falam, aos olhos deles, não aos olhos de Deus. Aos olhos dos gigantes, nós éramos como gafanhotos. Mas o importante não é como o outro te vê, é como Deus te vê. Se eles tivessem olhado para Deus, eles teriam visto a situação em reverso. Segue comigo o raciocínio. Parece complicado, mas não é. Situação invertida. Foi assim que eles viram, a maneira deles verem. Primeiro, os gigantes são enormes. Deus nos prometeu a vitória. Mas como os gigantes são enormes, nós não podemos tomar posse da promessa. E eles desanimaram. Se eles tivessem olhado para Deus e tivessem visto a imagem do ponto de vista de Deus, era assim que eles veriam. Deus prometeu a vitória. E os gigantes são enormes. E se os gigantes são tão grandes, mas Deus nos prometeu a vitória, quão maior não é o nosso Deus? O tamanho do teu gigante é apenas uma prova do tamanho do teu Deus. Os problemas que vêm à tua vida, as dificuldades que vêm à tua vida, são uma prova do tamanho do Deus a quem você serve. Não tenha medo do gigante, olhe para Deus, olhe a situação em reverso. 1 Coríntios capítulo 10. Há um texto muito interessante, porque Paulo diz que não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Paulo diz assim que Deus é fiel, irmãos. Ele não vai permitir que você seja tentado além daquilo que você pode suportar. Mas quando vierem os problemas e as tentações, Deus mesmo providenciará um escape para que você possa suportar. Não é que Deus está lá do céu medindo você para dizer assim, deixa eu ver quanto é que o Bill aguenta, né? Aguentou, vamos mandar mais uma. Não é que Deus está testando para ver sua capacidade de aguentar os problemas. Não é isso. O que Paulo está dizendo é que não existe gigante na vida para o qual Deus já não tenha feito uma provisão. Não existe. Aliás, por que você deixaria o teu inimigo segurar o teu espelho anyway? Quem se importa com que os filhos de Enaque, eles pensam de mim, ou de seja quem for? E Caleb olha para a multidão, quando eles estão dando aquele relatório negativo, aqueles 10, a multidão está desanimada, blasfemando. E Caleb diz, literalmente, a Bíblia diz, cala a boca, calem a boca. O nosso Deus é maior. Se os gigantes são grandes, mas Deus nos prometeu, maior é o nosso Deus. E Caleb olha para Josué e diz agora, Josué, lá na fronteira, eu estou te contando essa história, Josué, lembrando a história, para que você se lembre que Deus me prometeu algo naquele dia. Moisés me prometeu algo. E eu quero morar nas montanhas, nos lugares altos, em Hebron, 1000 metros acima do nível do mar. Ali será o meu lar. E ele olha para Josué, eu não quero sortes, ali é o meu lar, ali no alto da montanha. Essa é a promessa de Deus. Meu lar é lá em cima, irmãos. E às vezes eu penso que a gente gasta tempo demais olhando aqui embaixo. Tempo demais, pensando nas coisas aqui de baixo, olhando para as coisas aqui de baixo, sonhando com as coisas daqui de baixo. E eu não vou dizer que não tem coisa legal, que viajar não é legal, morar numa casa legal não é legal, que ter um carro bom não é legal, que sair para um bom restaurante, tudo isso tem o seu lugar. Mas se você passa o tempo pensando demais nas coisas daqui de baixo, esse mundo vai ser o teu espelho. E que imagem você vai ter refletida de você se você só olha aqui embaixo?
Alguns de vocês passaram talvez 20 ou 30 minutos olhando no espelho hoje de manhã, não é? É bem provável. Se ajeitando. Eu lembro daquela história que o Bill provavelmente lembra também, do filhinho que viu a mãe ali se arrumando um tempão, meia hora. E perguntou: mãe, por que você passa tanto tempo se arrumando? E a mãe disse: filho, para ficar bonita. E o filho perguntou: e por que não fica, né? Honestidade demais da criança. Foi dormir com um couro fervendo naquela noite, pegou a chinelada. Mas sabe, irmãos, tem gente assim, passa tempo demais olhando no espelho errado. E deixa eu dizer uma coisa, isso aqui é um espelho, irmãos. Quanto tempo você passa olhando para esse espelho? É desse espelho que você terá uma percepção correta do que é a tua vida, os valores para a tua vida, teus sonhos na vida. É nesse espelho que você vai conseguir enxergar um lá que não está aqui embaixo, mas que está lá no alto, que é o alvo da tua vida. E Caleb disse: eu quero as montanhas, onde as batalhas estão, eu quero lá. E Caleb, eu não sei que espelho ele olhava, mas 85 anos, ele estava ali forte, olha, tão forte. É quase como se ele estivesse mentindo para ele mesmo, mas não é. É porque ele olhava para Deus, e ele olhava para Deus e ele não via impossibilidades, ele só via possibilidades. Meu Deus é o meu espelho. E eu quero que Deus seja o seu espelho a partir de agora. Mas lembre-se de uma coisa: não apenas olhe para Deus como teu espelho, porque o inverso também é verdade. Deus também escolheu você nesse mundo para que você reflita a imagem de Deus para um mundo que não o conhece. Enquanto você caminha nesse mundo, você olha para Deus e você vê quem você é pela graça de Jesus Cristo. Mas que essa imagem se reflita na tua vida no dia a dia, para que os outros de alguma forma possam conhecê-lo através de você. Você crê nisso? Você quer entregar a tua vida ao Senhor Jesus nessa manhã? Feche os teus olhos, querido Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és maior do que os nossos gigantes. Obrigado, Pai, porque não estamos nesse mundo entregues à sorte, ao acaso. Obrigado porque não dependemos de nós ou dos outros para descobrirmos o que somos, mas porque a Tua palavra nos diz, Pai, que fomos criados para o céu, para a comunhão contigo. A nossa certidão de nascimento está ali, Pai, no Éden. Embora tenhamos crescido nesse mundo, nós pertencemos ao Teu lar. E é para lá, Pai, que nós queremos ir um dia. Mas enquanto estivermos aqui, ajude-nos para que possamos ser um reflexo, o mais perfeito possível, daquilo que Tu és. Para que outros que caminham por aí perdidos, sem direção, sem rumo, possam descobrir também o que são, pela graça de Jesus. E em nome dele nós oramos. Amém, Senhor.